Oração do Tabernáculo, com o pastor David Ongishu. Parte 1. Por que oro tanto? A oração é a chave para se construir uma personalidade cristã. A oração é a chave para se construir um lar feliz. E a oração é também a chave para um grande avivamento. Todos os dias, como alguém que tenta respirar, eu tento, através da oração, receber mais unção do Senhor, pois, para mim, para o desafio do meu ministério eu preciso de bastante unção, da paz de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus. E para receber esse tipo de paz, alegria e poder, eu tenho que orar. Sem orar não tenho como receber essa unção da parte do Senhor. Então eu fico desesperado todos os dias. Sou uma pessoa desesperada. Se eu não oro, não consigo conduzir minhas tarefas, porque ando sob muita pressão e estresse que o meu coração dispara. E eu perco a paz. Então eu não tenho alegria, força e poder para conduzir a obra de Deus. As pessoas me perguntam: que tipo de pressão você tem? Bem, todos os dias eu cuido de 750 mil membros da nossa igreja. O auditório principal acomoda 12 mil pessoas, e temos 20 igrejas satélites. E cada uma delas tem de 5 a 10 mil membros. E eu prego a elas simultaneamente nas congregações por satélite. E também temos uma igreja-mãe, com outras 15 igrejas satélites, com 12 mil membros. Eu dividi a igreja com meu associado e ele toma conta da igreja. Então estamos conduzindo o ministério, principalmente através de televisão por satélite. Nós conectamos ao satélite e através disso pregamos para as 20 igrejas satélites e para 160 congregações por toda a Coreia e para igrejas no Japão. Também temos 300 casas de oração para as pessoas deficientes que não podem ir às igrejas. Então fizemos 300 casas de oração próximas a essas pessoas. De 50 a 300 pessoas frequentam as casas de oração, com um culto simultâneo por satélite. Além disso, também temos a transmissão pela internet, e muitos casais jovens ficam em casa assistindo o culto pela internet, pois temos um estacionamento para apenas 5 mil carros. Então não conseguimos acomodar mais do que isso. Os casais jovens com filhos pequenos que têm dificuldade de encontrar vaga no estacionamento ficam em casa e assistem o culto pelo sistema da internet. Depois de assistirem o culto eles enviam dízimos e ofertas apenas clicando. Mandam dízimos e ofertas clicando. Eu acho que não tem como eu visitar todos os cristãos e fazer aconselhamentos e orar por eles. Muitos fazem viagens de negócio ou ficam doentes, e todos querem meu contato pessoalmente, mas eu não consigo. Então eu encontrei um modo. Todas as manhãs eu vou ao meu escritório e fico 2 horas pela internet. Eles me mandam mensagens e eu respondo, e pela internet eu oro, eu aconselho e prego para eles. Aí temos uma ótima comunhão e visita aos lares pela internet, e Deus tem nos dado um ótimo instrumento nessa era, para usarmos para propagar o Evangelho de Cristo. Atualmente eu quase não visito os lares, claro, eu não tenho tempo para fazer isso, mas pela internet todas as manhãs por 2 horas eu dou conta de toda a visita no lar e aconselhamento e eu oro para os doentes pela internet. Além disso eu sou muito pressionado a supervisionar a oração no monte, que chamamos de cidade de oração. Temos uma enorme cidade de oração, um auditório para 7 mil pessoas. Também temos dormitórios e refeitórios e tudo mais. Diariamente, mais de 3 mil pessoas estão jejuando e orando. Então tenho que supervisionar e organizar tudo isso. Além disso, temos um grande trabalho social, uma escola técnica para jovens menos favorecidos. Recolhemos eles das ruas, e a polícia os envia, homens e mulheres, e nós os limpamos, colocamos em dormitórios e damos a eles uma educação técnica totalmente de graça. Eles têm curso de mecânica, programação, desenho de arquitetura, cabeleireiro, tudo. E quando eles se formam em nossa escola técnica, se tornam jovens decentes, bons cristãos, e saem como bons cidadãos. E há também um peso e uma pressão para levantar fundos para alimentá-los e educá-los. Também trabalhamos com uma casa de idosos,
e uma casa de demência sênior. Muitos são idosos em todo o mundo, e as pessoas estão os abandonando nas ruas. Então, nós os recolhemos, damos banho, cuidamos deles para que vão para o céu. E para fazer isso, eu também preciso de muito dinheiro. Também operamos com um jornal cristão diário, que tem uma tiragem de 1 milhão de exemplares. E não é fácil publicar um jornal diariamente, pois o presidente, os deputados, os empresários nos ligam pedindo para colocar artigo, para tirar artigo. Muita pressão vem de todo lado da sociedade, mas nós nos firmamos em padrões cristãos e não nos comprometemos. Tem sido um grande testemunho cristão através do jornal diário, e publicamos as maiores revistas cristãs e o jornal semanal da igreja. Ainda temos a Universidade AMSEI, que minha esposa é responsável, para 3.000 alunos, e a Universidade Cristã Bethesda, e vou dizer, o orçamento é enorme e tenho que levantar fundos para livrar minha esposa da dor de cabeça. E temos igrejas no exterior. São 400 igrejas nos Estados Unidos. Na verdade, abri 600 igrejas na América, com os japoneses. E 200 delas se tornaram rebeldes nos últimos anos, o que nos deixou com 400 igrejas de japoneses. E há mais 100 igrejas na Europa, 50 igrejas no Japão, e na China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, e países da África, e em todo o mundo. E para isso enviamos 600 missionários por todo o mundo e eles mandam mensagens, pedindo para enviar mais dinheiro para a obra. Eu tremo quando recebo cartas dos missionários. Pedem-me veículos, casas, dinheiro para a educação e tal. É uma pressão tremenda. Também temos uma linda universidade no Cazaquistão. É um país islâmico, mas nós construímos uma linda universidade cristã. Por um erro do governo, deram a permissão para a universidade cristã entrar no país. E muitos muçulmanos da Arábia Saudita e Oriente Médio estão tendo educação, se matriculando na escola para estudar programação e estudos técnicos, etc. Naturalmente, quando terminam o curso, eles se tornam cristãos. E nós louvamos a Deus. Estamos publicando muitos materiais para a escola bíblica dominical, e para líderes. Temos mais de 5.000 líderes, e eles são pessoas maravilhosas. São homens e mulheres comuns. São bem treinados e abrem suas casas e reúnem 5 pessoas e têm cultos toda a semana. Eles fazem de sua própria casa uma casa espiritual para os cultos. Eles se tratam pelo primeiro nome, e têm um relacionamento pessoal, pois quando vão à igreja, são apenas mais um número em uma grande multidão. Se sentem sozinhos e desamparados. Mas quando participam dos cultos familiares, se tratam pelos primeiros nomes e recebem cuidados. Assim o ministério de líderes bem treinados ministrando nas casas é maravilhoso. Sem isso não sei se conseguiria tomar conta desse grande número de cristãos. Lá temos publicado muitos livros para esses líderes. Temos também um grande sistema de educação para os membros das igrejas. Escola para os jovens, para os recém-casados, para os maridos, para as esposas, para os idosos. Temos vários degraus de escolas para estar constantemente educando as pessoas. Por isso, temos uma instituição de estudos da Evangelho Pleno, com cerca de 20 profissionais PhD, que estão por conta dessa educação. E mais do que isso, temos a comunhão dos empresários, uma maravilhosa comunhão. 50.000 pessoas e muitos deles são milionários. E maravilhoso. Todos eles servem a Deus com missões. Temos a missão americana, europeia, chinesa, sul-asiática, islâmica, africana, missão para os artistas, para os estudiosos, para a polícia, para os professores, para os bancários. Temos muitas missões e todos estes ministros pertencem a cada missão. Oram por eles, ensinam, e recebem ofertas deles. A comunhão dos empresários é uma organização enorme. E temos uma operação não governamental. Ela se chama Fundação Boas Pessoas. Através dela, estamos ajudando muitas pessoas na África, enviando muitas roupas, comida, remédios, Ásia e Coreia do Norte. Até agora na Coreia do Norte 3 milhões de pessoas têm morrido de fome.
E neste ano 5 milhões morreram de tuberculose. Por causa de má nutrição. Aí pensamos no que não está cuidando do povo. O primeiro-ministro da Coreia do Norte pensa apenas em militarizar o país. Ele gasta milhões para desenvolver mísseis e bombas atômicas. Ele não se importa com a morte das pessoas. Eles não têm direitos humanos, e nem liberdade para viver no país, especialmente para os idosos e as crianças. Eles precisam de uma licença para irem de uma cidade a outra. Os jovens podem se locomover livremente para conseguir comida, mas os idosos e as crianças não podem sair. Ficam ali e morrem de fome. Então, através da nossa Fundação Boas Pessoas, nos esforçamos para enviar roupas, comidas e remédios. Neste ano planejamos enviar 10 milhões de dólares em remédios para a tuberculose. Temos uma linda organização Growth, Crescimento Internacional da Igreja. Através dela convidamos milhares de ministros pelo mundo para virem à Coreia do Sul para compartilhar do segredo e dos princípios do crescimento da igreja. Com isso temos desenvolvido um enorme círculo de amizade entre pastores bem-sucedidos. Assim tenho que conduzir toda essa obra. Eu preciso de uma unção especial, e paz de espírito, força e sabedoria. E onde consigo tudo isso? De joelhos. Normalmente oro 5 horas por dia esperando no Senhor. Ultimamente tenho ficado um pouco preguiçoso e meus joelhos estão doloridos. Então eu só ajoelho e oro por 3 horas. Mas na verdade eu passo cada instante em clima de oração, constantemente pedindo a Deus para me ungir, constantemente lutando contra os impedimentos do diabo. E através da unção de Deus, eu consigo conduzir essa obra. Deus me mostrou o caminho da oração. Muitos me perguntam como você consegue orar por 5 horas. O que você fala? Através de uma conferência do CG, Crescimento da Igreja. Convido muitos pastores americanos, europeus, etc. Eu os levo para o monte de oração e os conduzo a um quarto de oração e fecho a porta. E digo: vocês não podem sair desse quarto antes de orar 1 hora. Vamos começar. Depois de 5 ou 10 minutos esses pastores eles oram ferventemente, mas depois desse tempo eles se assentam e apenas dizem, aleluia, aleluia. É porque eles não aprenderam as técnicas de oração. Precisamos de técnicas de oração. Um soldado que se alista em um campo de treino, ele aprende as técnicas de luta. Um soldado não se torna soldado sem receber treinamento. Então precisamos de treinamento na oração. E precisamos aprender as técnicas. Deus tem me ajudado a desenvolver muitas técnicas. Eu chamo de cursos de oração, curso de 30 minutos de oração, curso de 1 hora de oração, curso de 2 horas de oração e o curso de maratona de oração. Você consegue orar o tempo todo e ainda ter muita coisa para falar. As pessoas normalmente ficam sem palavras ou ficam entediadas e não conseguem ficar orando. Não percam os próximos vídeos. Com a continuação do sermão,